Aí galera, tô de volta depois de um tempão sem postar vídeo aqui no canal, mas retomamos aí o nosso trabalho e não vamos deixar parar mais, tá? Quero pedir desculpa pela longa demora, muita gente perguntando sobre os vídeos e tal, se eu não ia postar mais, mas eu vou postar mais, não vou parar, ok? Galera, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu vejo muito erro ocorrendo, muita gente fazendo de forma errada, que é a musculação. Errada pelo menos pra gente, porque na verdade não existe uma forma certa ou errada de você fazer as coisas, isso depende de cada um. Mas visando aí o nosso lado e as nossas condições, eu posso dizer que seria assim uma forma errada. Primeiramente, eu gostaria de dizer que muita gente odeia a musculação exatamente por não ter a ideia de se como fazer da melhor maneira para se ter os resultados que se espera quando você está num processo como esse, tá? Para você entender o que eu estou falando, você precisa entender que todo mundo tem um gasto calórico diário, por mais sedentário que seja. Você vai ter um gasto que durante o dia você precisa se alimentar baseado nesse gasto, seja para manter o seu peso, seja para perder peso ou para ganhar peso. No caso, para manter o peso, você precisa igualar o seu gasto com o seu consumo de alimentos em relação a calorias. Acho que isso vocês já sabem, isso se chama taxa metabólica basal. Mas quem já acompanha os vídeos aí já está por dentro disso há muito tempo, que eu vi falando, né? É até chato já. Mas eu vou tratar o assunto de hoje levando por um lado onde todo mundo vive, que fica muito mais fácil de vocês entenderem. Nós vamos falar de dívidas, tá? Você trabalha o seu mês inteiro e você tem um salário, o seu salário é de R$ 2.000. Você tem dívidas também que você acumulou durante a vida, ou o mês, ou que você fez fixas, ok? E se você tem mais dívidas do que você recebe de salário, você precisa eliminar dívidas, eliminar contas fixas que, de alguma maneira, e dar um jeito de conseguir pagar, senão você vai ficar sempre no prejuízo, correto? E uma hora você vai falir. Com o nosso corpo acontece a mesma coisa. Se a gente tem um gasto calórico mais alto do que a gente consome, ou seja, a gente tem mais dívidas do que o nosso salário, o que ocorre no nosso corpo? A gente vai ter uma perda de peso, tá? Essa perda de peso vamos colocar como sendo a eliminação das dívidas. Só que tem um porém. A sua massa muscular é uma dívida para o seu corpo em relação a gasto calórico. Porque para manter ela, o seu corpo tem um esforço enorme, o que aumenta o seu metabolismo. Todo mundo sabe que isso é muito bom. Teoricamente, então, quanto mais massa muscular você tem, mais acelerado é o seu metabolismo e maior é o seu gasto calórico, ou seja, mais difícil mais dificuldade você teria em ter ganhos de peso, tá? Se alimentando incorretamente ou corretamente, seja como for. Mas o indivíduo que tem muita massa muscular, ele é beneficiado em relação aos que têm menos, em relação ao gasto calórico e à aceleração do metabolismo. E essa dívida é algo que o seu corpo vai eliminar se você não tratar da forma correta. Ou seja, ele vai eliminar uma dívida errada. Vamos colocar que a sua massa muscular é um carro que você comprou em 300 prestações, tá? E você está pagando todo mês por ele, por as prestações. Só que você não usa esse carro, ele fica lá parado na sua garagem. Obviamente que é muito não inteligente você manter uma prestação alta, sendo que você já tem mais dívidas do que você tem de salário, e não utilizar, correto? Então, o que o seu corpo vai fazer? Vai vender esse carro, ou seja, ele vai destruir a sua massa muscular, catabolizar a sua massa muscular, porque ela está sendo um excesso e está fazendo com que ele gaste mais calorias do que deveria, porque teoricamente ele vai sempre sentir que
Quando você tem essa dívida, ou seja, você está perdendo peso, você está consumindo menos alimentos do que você gasta de caloria, ele começa a entender que isso é um risco para você, assim como ter dívidas é um risco para você. Então ele vai fazer de tudo para amenizar. Como burlar isso, como sanar isso? Aí que entra a tão odiada musculação. Por quê? Você vai lá para a sua academia, faz um estímulo muscular e mostra para o seu corpo que você está usando aquilo. Ele não entende que você está lá e você escolheu ir na academia por voluntariedade. Ele acha que em algum momento na natureza, porque ele enxerga assim, você está precisando fazer aquele esforço lá que você está fazendo na academia. Ou seja, você está precisando da sua massa muscular. Sei lá, ele pode ver como se você estivesse precisando escalar uma montanha ou carregar um peso, tudo por questão de sobrevivência. Então, o que ele vai ter a tendência a fazer é: esse cara está precisando fazer isso, eu preciso ter massa muscular, porque sem massa muscular ele não vai ter força e não vai conseguir sobreviver. Aí ele entra em xeque. Por quê? Está com gasto muito baixo, ou seja, seria uma estratégia viável ele eliminar a sua massa muscular para a sua sobrevivência. Só que, por outro lado, ele começa a sentir que se ele eliminar a sua massa muscular, você pode morrer em outra situação da vida, na natureza e selvagem, onde você vai precisar utilizar das vantagens da sua massa muscular e não vai tê-la. Então, a ideia inteligente é você estimular essa massa muscular a permanecer no seu corpo, o que é muito difícil. Mesmo com esse estímulo, o seu corpo não eliminar um pouco de massa muscular num processo tão cruel de emagrecimento quanto é o de quem fez a cirurgia bariátrica ou de quem não fez e faz dietas restritas demais, com calorias baixas demais. Então é impossível não se perder um pouco de massa muscular. Só que quando você não tem esse estímulo de massa muscular, ele vai jogar o máximo que ele puder fora, porque você não está precisando. Ele é um carro parado na sua garagem e você está pagando por ela todo mês e não tem necessidade, tá? É aí que entra a vantagem de se ter. Porque senão você vai emagrecer? Lógico que vai emagrecer. Só que a qualidade do seu emagrecimento vai ser muito diferente de quem está praticando a musculação. E praticar, que eu digo, é da forma correta. Porque não adianta você dar um estímulo que não vai ser o suficiente, você vai perder da mesma maneira. E aí que entra o grande erro. A gente precisa utilizar a musculação como um exercício voltado para a nossa estética, ok? Entendam isso. E não voltados para estimular ainda mais o nosso emagrecimento, como a maioria das pessoas pensam e querem fazer. Repetindo, vamos utilizar a musculação para a gente trabalhar a nossa estética e não para a gente utilizar ela como uma extensão dos aeróbicos e fazer musculação para emagrecer, ok? Por que eu digo isso? Porque fazendo musculação para emagrecer, geralmente usa-se cargas mais baixas, repetições maiores, ou seja, tudo voltado para ter algo ali mais rápido, ou treinos baseados para aumento calórico e tal. O que não é interessante nesse caso, gente, porque a gente não vai ter o estímulo suficiente da nossa musculatura para mantê-la, para o corpo sentir assim, é uma questão de vida ou morte eu manter essa massa muscular. Diferente de quando você treina para hipertrofia, onde você tem treinos com cargas muito mais pesadas, com menos repetições, voltadas exatamente para romper as suas fibras musculares, que é o que ocorre quando você pratica um treino. As suas fibras musculares são rompidas por não aguentar aquela carga. O seu corpo volta para sua casa quando você sai de lá e toma o seu whey com o carboidrato, tá? Não esqueçam disso. E ele começa um processo de recuperação dessas fibras. Teoricamente, ele é inteligente para dizer assim, ele não aguentou a carga X, precisamos ser mais forte para ele aguentar em breve. E é assim que ocorre a hipertrofia muscular. O seu músculo vai ganhando formas
e volumes maiores e mais força. Então, o que vocês precisam buscar é esse estímulo, o estímulo onde o seu corpo precise cada vez mais buscar força, tá? Porque você está fazendo esforço para aquilo, para aquela situação, que para você é ir na academia, mas para o seu corpo é uma questão de sobrevivência, é lutar com o leão, é segurar a boca do leão e ter força lá para ele não te devorar, e seja lá o que for, tá? Então, mais uma vez, não utilizem a musculação como uma extensão do aeróbico ou visando perder peso com ela. Não façam isso. Utilizem a musculação para trabalharem a estética do seu corpo, exatamente estimulando sua massa a ser mantida. Mas, Nirlon, se eu fizer isso, o meu emagrecimento não vai ser muito mais devagar? Vai. Não muito mais devagar, mas vai ser mais devagar. Ah, mas isso não é bom. É claro que isso é bom. Definitivamente isso é bom. Por quê? Quando você está emagrecendo rápido demais, sem o estímulo da musculação, o seu corpo está com a dívida e ele vai eliminar. Então, grande parte desse peso, diria eu que até mais da metade do peso que você vai perder, vai ser da sua massa muscular. Ah, mas não tem problema, eu não quero ficar forte, eu não quero... Não é isso que eu estou falando. Você não vai ficar forte porque você está fazendo um treino de musculação pesado, ok? Você não vai ficar volumoso ou grande e gigante. Você precisa fazer um trabalho todo específico para isso. E não é o momento de emagrecer não é o momento, tá? Só que, quando você não tem esse estímulo, o seu peso vai assim, ó, pluf, e rapidinho você tá magro. Tem gente que não se importa, mas tem gente que vai fazer lá uma bioimpedância e vê que o percentual de gordura dele é extremamente alto, mesmo ele sendo uma pessoa aparentemente e fisicamente magra. Por que que é alto? Porque você não tem praticamente massa muscular. O seu corpo está preenchido de gordura. É óbvio que o seu BF, que é como a gente chama, ou o seu percentual de gordura, vai permanecer alto. Quais são as desvantagens de você ter um BF alto? Flacidez, porque você não tem músculo, você está mole. Bate assim, ó, você é igual uma gelatina. Isso ocorre com muita gente. Não estou falando de excesso de pele, gente. Estou falando de flacidez, ok? Flacidez de você encostar na pessoa e a pessoa balançar como uma gelatina, tá? Não só isso, né? No meu ponto de vista, esse é o menor dos problemas. Mas o maior dos problemas é que quando o seu corpo tem um percentual de gordura alto, o seu gasto calórico é muito mais baixo, como eu falei lá no início do vídeo. E isso é um estímulo maior para que você continue acumulando gordura, tá? Por isso que muita gente volta a ganhar peso. Por isso que as pessoas falam, é normal. Cara, já ouvi pessoas falando que foi o médico que disse e tal, eu não consigo entender. É normal ganhar 10% do peso depois de 2 anos. Isso não é normal. Não é normal. Isso ocorre porque vocês estão fazendo um processo que não é da maneira mais viável, tá? Que é serem magros com um percentual de gordura alto. Com toda certeza, seu corpo um dia vai voltar a ter essa necessidade e vai ter a tendência de manter o acúmulo de gordura. E se você não se cuidar, você vai voltar talvez até ao tamanho que você era, tá? Existem casos e eu conheço. Não é um amigo de um amigo que me contou. Eu conheço. Eu pessoalmente conheço casos que foram exatamente assim. Então, definitivamente não é nada bom você ser magro esteticamente e ter o percentual de gordura alto. Diferente de quando você emagrece um pouquinho mais devagar, porque não é tanto assim, como muita gente tem desespero e só tem a pressa de estar magro e lá na frente que ela vai ver a besteira que fez. Quando você tem um percentual de gordura baixo no seu corpo, o seu corpo vira uma máquina de queimar gordura. Então, todo e qualquer estímulo que você fizer a ele vai responder muito bem, sempre em relação a ganho de massa muscular. Você não vai precisar se preocupar tanto
em voltar a ganhar peso, porque dificilmente isso vai ocorrer com você, tá? Então, galera, essas são as dicas de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. A gente precisa trabalhar esses estímulos, porque senão, se for algo inútil, sua massa muscular vai estar simplesmente só gastando energia e o seu corpo vai realmente eliminar ela, te dando aquela sensação maravilhosa de estar emagrecendo super rápido e que ilude muitas pessoas, tá? Mas também hoje em dia eu vejo que muitas pessoas vêm falar comigo e falam: poxa, eu tô magro, mas meu percentual tá alto. E agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu faço para diminuir esse percentual? Vou fazer dieta. Cara, não adianta. Se você já chegou num peso baixo e seu percentual de gordura tá alto, não adianta você fazer dieta, porque você vai forçar a sua natureza. O seu corpo não vai aceitar que você vire uma pessoa anorexa lá, magra isso aqui, porque você já tá magro. Você vai emagrecer mais o quê? Entendeu? Tem gente que tem 30% de gordura no corpo e 30% de gordura no corpo é muita coisa para você perder na dieta estando magro já. Para você trabalhar isso, para você reverter isso, você vai te dar um trabalho danado, que é ter ganho de massa muscular, ganhar peso para depois queimar gordura, ganhar peso e queimar gordura, ganhar peso. Um processo que é árduo e lento, porque você também não vai tipo assim, ganhei peso, já vou queimar toda a gordura. Não, vai ser devagar. Você vai trocando o seu peso, de um peso ruim de gordura por um peso de massa muscular. Aí sim você vai conseguir abaixar o seu percentual de gordura quando você já estiver nessa situação, tá? Então, para você não chegar nessa situação tão difícil, usem o que eu estou dizendo como dica. Comecem a treinar para hipertrofia, com treinos buscando ganho de força e estímulo de força, e não voltados para ajudar no seu emagrecimento, mas simplesmente serem algo estético para você. Porque assim você vai manter muito mais massa muscular, porque como eu disse, manter 100% vai ser impossível com a dívida que a gente tem, tá? Em relação a se alimentar tão pouco pós-bariátrica. É impossível manter 100%, mas a sua perda não vai ser pelo menos aí uns 80% melhor do que quem não está fazendo. Ou seja, no final das contas, quando você realmente estiver magro, você vai estar magro de verdade, com um percentual de gordura baixo. Aí sim você pode fazer um trabalho muito mais fácil, de um pequeno ganho, para abaixar ainda mais o seu percentual para aqueles que quiserem, tá? Hoje em dia eu costumo manter o meu percentual de gordura entre 8% e 10%, o que para um homem é considerado acima do excelente, tá? 13% já é considerado excelente. E para as mulheres, 16% já é considerado excelente. Então, mulheres que conseguem manter aí um percentual em 14, 15, 16%, vão estar com um corpo maravilhoso. Então, meninas, prestem atenção e rapazes também, se ligam, conversem com os instrutores de vocês. Gente, não é que às vezes parece que eu passo a imagem de como se os instrutores ou os nutricionistas fossem vilões. E na verdade não é. Só que infelizmente eles não têm um preparo voltado para a gente. Eles vão aplicar aquilo que eles aprenderam na faculdade em relação ao senso comum. E, infelizmente você não faz parte desse senso comum. Então é você a pessoa que tem que entender e explicar para ele. Um belo dia talvez ele se interesse em estudar e se aprofundar nisso e tal. E venha a ser um bom profissional voltados para suas particularidades, vamos colocar assim. Só que não dá para se culpar uma pessoa que estudou, ela estudou o que foi necessário estudar na época. Ela não estudar, tem os caras que fizeram bariátrica, vamos ter que fazer um estudo em cima disso. Não, isso aí as pessoas têm que continuar buscando o conhecimento e o aperfeiçoamento pós-faculdade, seja lá como for, para aqueles que se interessarem. Então, o que eu sempre converso com vocês é: aprendam as coisas e conversem com seus nutricionistas, com seus instrutores, exponham, conversem, coloquem, trabalhem juntos. Simplesmente não deixa eles saírem colocando coisas para vocês fazerem e vocês saem obedecendo. Mas entendam o que vocês estão fazendo, para em certo momento você dizer assim, você ter autonomia para dizer assim:
ah não, essa situação aqui, essa estratégia eu acho que não vai ser a melhor para mim, porque eu já me conheço e tal. O cara vai entender, ah, então beleza, vamos partir para outro lado aqui e tal. Mas beleza, gente, esse não é o foco, foi mais mesmo uma explicação. Espero que vocês tenham entendido e passem a odiar menos a musculação, tá? A partir daí, porque isso vai te dar resultados estéticos muito bom lá na frente e vai valer todo o esforço, todo o sacrifício da chateação, de ter que ir lá, puxar ferro, sair do seu sofá à noite, já trabalhou o dia inteiro e etc. Galera, se vocês curtiram aí o vídeo, não esqueça de assinar o meu canal lá. É facinho, só clicar em inscrever. Dê like aí se vocês curtiram. E também lá, sigam meu Instagram, que é Nirlon. Vai estar tudo na descrição. Sigam lá meu Instagram, que é Nirlon. Entre no meu grupo, Mutação Pós-Bariátrica. A gente tem feito trabalhos muito interessantes lá, tá? Venham conhecer se vocês já não conhecem. Curtam minha page também, Nirlon Mutação Pós-Bariátrica, porque eu tenho postado muita coisa lá e espero que as coisas comecem a ficar ainda mais interessantes e até mesmo os vídeos vão ser postados primeiros lá e depois compartilhados. Mas se você curtiu, ajuda aí a divulgar esse trabalho que eu faço simplesmente mesmo para ajudar vocês aí que são perdidos e que não sabem a melhor maneira de se portar e tal, que também é prazeroso para mim. E vocês me ajudam muito aí divulgando e seguindo e acompanhando e se inscrevendo no canal. Beleza, galera? Qualquer coisa, continue aí sempre respondendo vocês. Desculpe que às vezes eu realmente demoro. Meu acesso à internet está bem difícil, só estou conseguindo ter acesso depois das 11 da noite. Eu já chego às vezes cansado. Então está sendo bem mais restrito assim aos fins de semana. E fica mais difícil de responder todo mundo com a mesma velocidade sempre. Mas eu não vou deixar de responder todo mundo, ok? Então, se quiserem aí tirar dúvida, é só chegar lá. A galera que às vezes comenta nos vídeos, eu tenho uma dificuldade enorme de responder os comentários dos vídeos, porque não dá para responder por celular e eu só acesso por celular. Então é bem complicado, uma vez ou outra eu consigo ter um acesso para o computador e responder. Então, por lá é algo bem difícil. Mas eu sempre tenho acompanhado aí, sempre que der eu vou dar um jeito de entrar no computador e responder. Mas beleza, galera, é isso aí. Até o próximo vídeo, que deve sair daqui mais ou menos uns 15 dias depois da data de hoje, tá? Eu acho que vou passar a postar os vídeos todos os domingos e vou divulgando aí durante a semana para vocês. Se quiserem também dar sugestão de temas, de coisas que vocês querem aprender, é só me mandar aí inbox, seja lá como for. Então valeu, galera, boa semana para todos e até o próximo vídeo.